movimento periódico, a gente vai lançar as bases para a gente trabalhar com ondas, tá bom? Tudo dos conceitos que a gente tem aqui, que a gente colocar aqui, a gente vai carregar eles, né, ao longo dessa segunda etapa da nossa disciplina, beleza? Vamos falar de frequência, de período, essas coisas todas que a gente vai carregar lá para ondas. A amplitude do movimento e assim por diante, né? Então, e outra, vocês já perceberam, alguns de vocês eu já discuti, conversei diretamente, né? A leitura do livro-texto, ela é super importante. O estudo, né, do livro-texto, ela é super importante aqui para o bom desempenho de vocês aqui nessa disciplina, tá? Só a aula minha não ajuda, mas não resolve, beleza? Então, capítulo 13 aqui, que é o nosso segundo tópico, né, que é o movimento. Vocês me desculpem, mas eu devo estar enferrujado para escrever nesse cara aqui, né? Movimento periódico. Eu gosto, rapidinho hoje ainda, eu vou definir com vocês ficou parecendo um acento. Eu vou definir aqui com vocês o MHS, que é o movimento harmônico simples. Então, eu gosto de chamar esse tópico aqui de MHS, que a gente vai definir logo de cara o que vem a ser o movimento harmônico simples e vamos carregar ele para o resto da vida, beleza? Tá? Então, o que é um movimento periódico? Tá? Movimento periódico é aquele simples, definição curta e grossa. Movimento periódico é aquele que ocorre de forma regular no tempo, ou seja, ele se repete regularmente no tempo. Tá? Exemplo disso, né? Um pêndulo é o exemplo mais clássico. A gente, na verdade, vai usar dois exemplos o tempo todo aqui. Os exemplos principais serão, né, o pêndulo, né? A gente vai usar, né, esses caras aqui para ilustrar as propriedades do movimento periódico, né? Então a gente vai ter, né, sisteminha, né, massa-mola, vou colocar na ordem que vão aparecer, né? Sistema massa-mola. O que é um sistema massa-mola? Um corpo macio com uma determinada massa preso numa mola, que nem lá em Física 1. Professor, vai ser aquele mesmo esquema, né? Vai continuar igual o senhor fazia na última matéria, vai seguindo a aula e vai ficando um documento só lá no. Isso. Tá? Ajudou o documento lá? Mas aí, ao final de cada aula, eu vou colocando, e aí, de aula para aula, eu fui atualizando ele, né? Então, ele foi crescendo, vamos dizer assim, né? Não vou colocando vários PDFs lá. É um PDF só que vai crescendo, à medida que o semestre vai rolando, beleza? Beleza, Perceberam isso, não sei, né? Espero. Então, sisteminha massa-mola, né? O que a gente vai fazer é isso, né? Tentando desenhar aqui uma paredezinha, e aí a gente prende uma mola com uma determinada constante elástica, K, a um determinado corpo, né, de massa M, e aí a gente tira ele da posição de equilíbrio, né, arrasta ele para a direita ou para a esquerda, a gente já sabe disso, a gente arrasta, né, tira, tá lá bonitinho paradinho, a gente vai lá, arrasta ele para a direita e solta, a gente tem um movimento, né, desprezando, vamos dizer assim, né, considerando, né, uma condição em que a gente não tenha, né, atrito aqui entre as superfícies, né? Esse camarada vai embora. Ele vai embora, é modo de dizer, né? Ele fica lá, né? Indo para lá, indo para cá. E o movimento vai se repetindo. Ele sai de uma posição, eu estiquei. Isso, e essa é a minha posição inicial. Eu solto, disparo o meu reloginho. Então, ele vai, passa pela posição de equilíbrio, vai até um ponto máximo de compressão agora da mola, volta, estica a mola de novo, passa pela posição de equilíbrio e volta para a minha posição inicial, da onde que eu larguei ele. Ou seja, o movimento, ele, né, ocorreu de ida e volta. E se não tiver esse atrito ali, ele vai se repetir. Ele vai de novo até uma posição máxima de compressão da mola e vai voltar para o ponto onde eu larguei ele, né? Então, esse é um movimento periódico, né? Esse é um movimento que, já me adiantando, né? Que eu gosto também de chamar de... O que é um movimento periódico? É o famoso vai e vem, tá?
Tudo que você vê na natureza, indo e voltando, vai e vem, é um movimento periódico, tá? E o pêndulo? Né? Igual lá em Física 1. Teto, pendura aqui, uma cordinha, né, de comprimento L, uma massa M, e aí, se eu puxo ele para cá e solto, ele vai ficar oscilando, né, um movimento pendular de vai e vem. Né? Esses são os nossos exemplos, tá? Principais que a gente vai tratar aqui. Né? Mas o movimento periódico tem em tudo quanto é lugar, o tempo todo na nossa vida. Né? Desde, por exemplo, agora aqui, eu estou usando um notebook, né? Um processador, ele tem ali um cristalzinho que vibra, né? Que dá o timing, né? Que dá o clock, duas palavras em inglês, como é que eu poderia traduzir isso aí, né? Pro processador trabalhar, né? Quando a gente compra um processador, a gente está sempre interessado, né, que ele tenha ali, né, uma frequência alta, né? Ah, esse camarada aqui agora é dos 2 GHz, tal, é uma frequência, Ali tem um cristalzinho, um quartzo, cristalzinho de quartzo, ou seja, que os átomos que compõem esse cristal, eles vibram, né? Então eles têm um movimento vibratório, que é um movimento periódico, né? Que tem aquela frequência que eu uso, tá? Num relógio, também tem ali, tira um relógio de corda, tudo bem, mas um relógio mais moderno, né? Um digital, tem ali também um cristalzinho de quartzo, né? Enfim, que mais? No celular de vocês também, né? O próprio movimento de rotação, como a gente vai colocar aqui, ele é um movimento em 2 dimensões, né? Um movimento circular, que a projeção dele em uma dimensão é um movimento periódico. Se for pensar na rotação, né, um ponto da tua roda, né, da roda do carro, a roda da bicicleta, o que quer que seja, né, o movimento dele é periódico. À medida que o pneu vai, né, a roda vai rodando, ele sai de um ponto e volta no mesmo ponto, sai de um ponto e volta. Olha só, é um movimento que se repete no tempo, ou seja, é um movimento periódico, tá? Beleza? Então, essa é a ideia das coisas que a gente vai tratar aqui. Joia? Tá? Lembrando, tá? Lembrando, esses 2 casos que estão aqui já são super importantes para a gente fazer um lembrando aqui. O que eu falo? O que eu chamo de lembrando? Lembrando é lá do que ficou para trás. O que ficou para trás em física? Lembrando física 1. A gente precisa disso daqui agora, né? Lá em Física 1, a gente trabalhou alguns conceitos de energia, tá? Nesses 2 casos, aqui, né, eu tenho energia potencial elástica na mola, e aqui, né, ele oscila num campo gravitacional, então aqui eu tenho variações da energia potencial gravitacional. Uma forma da gente trabalhar com esses problemas aqui é pensar, né, em termos de energia. Quando eu estico a mola ou comprimo ela, né, eu estou realizando trabalho, olha só um conceito lá de Física 1, trabalho sobre a mola. Trabalho a energia. Quando eu comprimo, eu estico a mola, eu gasto energia. Mas para onde que vai essa energia? Ela é armazenada na mola, né? Tanto quando ela está comprimida, quanto ela está esticada. Quando você solta a massa na mola comprimida ou esticada, né, ele entra em movimento. A massa, o sistema, né, entra em movimento. Vai para lá e para cá, esse movimento vai e vem. Movimento é energia. Energia o quê? Cinética, né? A gente também trabalhou com relação a isso daí, né? Então, aqui, associada a potencial, a energia potencial elástica, a gente tem energia cinética. E lá, em Física 1, quando vocês tiveram aula lá em Física 1, o professor falou, né? Ó, aqui nesse sistema aqui, vai para lá e vai para cá, o que ocorre é uma troca, né, constante de energia potencial em cinética e vice-versa. No ponto mais alto do pêndulo, quando eu tiro ele da posição de equilíbrio e coloco ele aqui em cima, ele tem energia potencial gravitacional. Quando eu estico ou comprimo a mola,
o sistema tem energia potencial elástica. Quando eu solto, ele vai convertendo energia potencial em cinética. No ponto mais baixo do pêndulo, ele não tem mais potencial gravitacional, mas ele tem cinética. E aí, no movimento seguinte, ele vai começar a subir. Quando ele começa a subir no movimento pendular, né, ele começa agora a converter energia cinética em potencial, até chegar no ponto mais alto. O que acontece no ponto mais alto? Ele para. Quando ele para, ele não tem mais energia cinética, porém agora ele tem energia potencial gravitacional. O que acontece agora na sequência do movimento? Ele começa a descer, a potencial começa a diminuir e ele começa a ganhar energia cinética. Então, o que acontece aqui nesse movimento, que se repete, um movimento periódico, também é né, de uma forma da gente olhar, é um vai e vem de energia potencial elástica ou gravitacional, depende do caso, né? Em cinética, que é do movimento, beleza? Outra forma da gente olhar o que está acontecendo aqui é em termos de forças. Quando a gente puxa, estica a mola e solta, né? A gente tira a mola da posição de equilíbrio, né? A mola esticada, ela puxa o bloco no sentido contrário. Se você esticou, a mola quer voltar para a posição de equilíbrio, então ela puxa o bloco de novo para cá. Quando ele passa pela posição de equilíbrio, quando a mola não está nem esticada nem comprimida, né? Não tem mais força. Mas devido à energia cinética dele, ele não para, ele continua indo pela inércia. Agora, a partir do momento que ele passou por a posição de equilíbrio, ele começa a comprimir. A mola, estando comprimida, ela não quer ficar comprimida, ela vai exercer uma força agora no sentido contrário do movimento, freando o bloco até ele parar aqui na frente, né? E aí, quando ele para, a mola está comprimida aqui à minha esquerda e a força está para a direita, para a minha direita, ela começa a empurrar o bloco de novo para cá, né? E assim vai, né? Da mesma maneira, eu posso pensar aqui no pêndulo, né, que você tem uma componente da força gravitacional, né, que faz com que, né, que puxa a massa m, ora para a direita, ora para a esquerda, e ela tem esse movimento. Então, lá em Física 1, o professor mostrou para vocês uma relação direta entre, né, a energia potencial e essas forças, tá? Vou colocar aqui para a gente lembrar, né, o perfil e como era a cara da energia potencial, né? Estou dentro ainda do meu... potencial elástica. A energia potencial elástica, U, né, e E aqui de elástica, lá, lembrando, é dado pela constante elástica da mola, o quanto você tira a mola da posição de equilíbrio ao quadrado, dividido por 2. Se a gente faz um gráfico, né, da energia potencial em função da coordenada x, o que a gente tem? Qual que é o cara dessa função aqui? X ao quadrado, então é uma parábola, né? Se o cara que multiplica o x ao quadrado, isso é, né, matemática lá do ensino médio, nem isso, lá do grupão, né? Função, né? O de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se esse a aqui for positivo, a concavidade é para cima. Se esses caras aqui forem zero, né, ela passa pela origem. Então, o que a gente tem? Opa, é uma parábola com concavidade para cima, né? Vamos fazer ela contínua. Opa. Né? Então, esse cara que está aqui é a minha potencial elástica, é um gráfico, uma parábola. Né? É o kx ao quadrado sobre 2. Né? E aí, lá em Física 1 ainda, ele não quer descer. Ué. Agora que foi. Destravou. Deu uma travadinha aqui. Né? Se a gente tem... desculpa, eu me perdi aqui. Tá. Né? Lá também em Física 1, o professor ensinou vocês aqui, né? Se você tem um U qualquer, não importa se é gravitacional ou não, né? Um cara aqui assim, ó.
função de uma coordenada x só, né? Então, isso aqui é um que é a função de x, né? Ela ensinou, eles lá, o professor, ensinou vocês a identificar uma posição de equilíbrio. Aqui são pontos de equilíbrio, ou seja, aqui você tem um x3, aqui você tem um x2, aqui você tem um x1. São posições em que a força é nula, tá? O que a força é nula? Porque a força, lá em Física 1, né? Lá, eu não posso fazer isso aqui, é só um lembrando bem rapidinho, né? Que a força, né, associada a esse sisteminha, no caso que está aqui, ela é igual a menos a derivada. É a derivada, pô, derivada, nossa, complicado. Não, tem que saber, né? Não pode ter medo. Eu falo isso porque quando eu coloco uma derivada aqui, tem nego e tem certeza que quase cai da cadeira do outro lado. Tá? Derivada. O que é derivada? Derivada, né, é a coisa mais simples que tem. Cálculo, vocês já tiveram em física, vocês já viram, né? É uma taxa. No caso aqui, é uma taxa com relação a x. É como que varia a energia potencial à medida que você varia a coordenada x. É isso. Geometricamente, né, a derivada ela é definida num ponto como a inclinação da reta tangente. Então, nesse ponto que está aqui, ó, nessa coordenada x', que eu desenhei em preto aqui, é a reta tangente à função U de E, né? E aqui tem, essa é a reta tangente. A inclinação dela é o quê? Positivo ou negativo? Poxa, velho, peraí, como é que eu sei que a inclinação é positivo ou negativo? Aí é grupão de novo, né? Círculo trigonométrico. Inclinação tem a ver com a tangente do ângulo. É muita coisa para eu saber, Hugo. Pois é, né? São muitos anos que você fica na escola para ir acumulando conhecimento. Seu ciclo trigonométrico, na vertical você tem a função seno, na horizontal você tem a função cosseno, não é isso? E a reta que passa aqui do lado é a reta da tangente. Então, para um ângulo que está aqui, né, para um certo ângulo θ, né, se você prolonga ele aqui, esse tamanho que está aqui é a tangente de θ. Então, é em inglês, né? Desculpa, né, vocês aprendem com G, não é isso? Tangente. É a tangente do ângulo θ. Tangente para cima, positivo. Tangente para baixo, negativo. Então, para um ângulo, né? Para esse ângulo que está aqui, ele é medido aqui assim, ó. O θ', né? Então, olha só, esse camarada que está aqui, se eu prolongar ele, vai bater aqui, daqui de baixo daqui. Esse cara que está aqui, o tamanho dele é a tangente de θ'. Tangente para baixo, negativo. Então, aqui você tem para cima, inclinação positiva. Para baixo, a inclinação é negativa. Qual que é a inclinação dessa reta aqui? Eu quero que alguém responda para mim. Pode abrir o microfone e dizer. Qual é a inclinação desse camarada aqui? É uma inclinação positiva ou negativa? Positiva. Positiva, exatamente. A inclinação é positiva. Então, lembra, a derivada no ponto é a inclinação da reta tangente. Nesse ponto que está aqui, então significa que eu estou desenhando aqui, que DU é a... Quem que falou comigo? Tainá? Tainá. Tainá. Então, DU dx aqui, se a inclinação é positiva, quer dizer que DU dx ele é maior que zero, positivo. Se DU dx é positivo, a força ela é o quê? Menos a derivada. Se a derivada é positiva, menos vezes mais, menos. A força ela é negativa. Se a força é negativa, quer dizer então que quando eu estou à direita aqui, quando eu venho para cá, a força, positivo para a direita, eu coloquei assim, a minha força está para a esquerda, que é meu sinal, né, o contrário. Estou colocando positivo para a direita, a força deu negativo, então ela é para cá. Quando eu venho para o outro lado, olha lá, agora a reta tangente a esse ponto aqui está aqui, ó.
Agora, inverteu a inclinação, certo? Agora, se você olhar aqui para o lado aqui, quem tem esse camarada? Ah, agora a tangente é negativa. Confere? Então, aqui agora, du dx, ele é menor que zero. Opa, agora aqui, né? Agora, do jeito que está aqui, a inclinação é negativa. Menos com menos, agora a força é positiva. Então, quer dizer que nesse caso que está aqui, a força vem para direita. O que você fez? Então, se você está aqui, agora, vamos, claro, estava me esquecendo, vamos falar daqui agora. Agora, aqui, nesse ponto que está aqui, a reta tangente está aqui. Exatamente na horizontal. Quanto que é a inclinação agora dessa reta aqui? Tem inclinação? Está na horizontal. Olha aqui. É como se eu tivesse aqui agora, ó. Na horizontal. Quanto que é a tangente aqui agora? Tem tamanho? Tem tamanho? Não tem, né? Inclinação horizontal, du dx é igual a zero. Epa, agora esse cara que está aqui é zero. Menos V0, a força é zero. Aqui embaixo, quando a inclinação é zero, a força é zero. Qual é a inclinação nesse ponto aqui? Está aqui. Cadê a reta tangente? Está aqui. Cadê a reta tangente? Está aqui. Aqui o que que é? Então as inclinações são nulas. Aqui também, o que você esqueceu, é verdade. Aqui também a inclinação é horizontal. Eita, então todos esses pontos a inclinação é nula. Então todos esses pontos que você colocou aqui, x0, a força que atua na partícula é zero. E lá em Física 1 a gente sabe que um corpo está em equilíbrio se a soma de todas as forças que agem sobre ele é zero. Então esses pontos que estão aqui em que a inclinação é nula, né? Então são pontos de equilíbrio. Então, jóia, tem dois tipos de pontos de equilíbrio. Equilíbrio estável e equilíbrio instável, tá? Vamos lembrar isso. Se você, por acaso, vamos supor que agora aqui você tem uma partículazinha aqui. Você arrasta ela para cá. Você arrastou ela para cá e trouxe e parou aqui. Joia? Se você, vamos pensar que isso aqui seja a curva, a curva, né? Mas é o perfil de uma qual que é a tradução de bowl mesmo? É uma tigela. É uma tigela. E você tem uma bolinha aqui de cereal aqui, ou pode ser uma bolinha de gude, que seja, né? Arrastou ele aqui para cá. A hora que você solta, o que acontece com a bolinha? Ela volta para cá, não é isso? Ela desce. Por quê? Porque tem uma força. No caso do exemplo que eu estou dando, é uma força gravitacional. Legal, né? Na verdade, não é a força gravitacional. É a normal que muda o sentido da força gravitacional. Beleza. Mas aqui tem, então, uma força que puxa ela para a esquerda. Então, você coloca, ela vai vir parar aqui. Se por outro lado, exatamente por outro lado, você agora arrasta a bolinha para a esquerda, o que acontece? Você solta, ela volta de novo para cá. É isso por quê? Porque tem uma força agora, de novo, agora a força é contrária. Você arrastou para a esquerda, a força puxa ela para a direita. Você arrastou para a direita, a força puxa você para a esquerda. O que parece que está fazendo essa força aqui? Essa força, né, ela está restaurando a posição de equilíbrio. Esse camarada que está aqui é a posição de equilíbrio, você tentando tirar a partículazinha da posição de equilíbrio, a força que age, não você, mas a força, por exemplo, a força elástica, a força gravitacional, faz com que, né, o corpo que você tirou da posição de equilíbrio volte para a posição de equilíbrio, ou seja, restaura o equilíbrio. Forças restauradoras ao redor de ponto de equilíbrio, né, define esse camarada aqui como equilíbrio estável. Epa, Hugo, mas qual que é o outro então agora? Agora é o instável. Vou rascunhar aqui agora. Se eu tivesse agora, né, uma curva de potencial que fosse assim. Eita, mas ficou feio.
Aqui, né? Aqui, a inclinação nesse ponto que está aqui. Opa, reta tangente, horizontal, inclinação zero, força zero. É equilíbrio? É equilíbrio. Arrasta ele um pouquinho para a direita. Traz ele para cá. O que acontece? Qual é a força que age sobre ele agora? Eita, a força depende, é menos a inclinação. Cadê a reta tangente? A reta tangente está aqui. A inclinação dela é positiva ou negativa? Eita, a inclinação para baixo é negativo. Então, du dx é negativo. Negativo com o menos que tem aqui, menos com menos, mais então a força é positiva. A força está para cá. Quando você tirou da posição de equilíbrio e arrastou para a direita, e soltar, a força vai levar ela para onde? Para mais longe da posição de equilíbrio. Se você arrastar a partículazinha para cá, o que acontece? Qual a força que age sobre essa partícula agora? Vamos lá, reta tangente. Eita, tá para cima. Para cima, aqui ó, positivo. Positivo, menos vezes mais, menos. Eita, então a força é negativa. Negativo para esquerda. Você tirou ela da posição de equilíbrio, né? Aqui é equilíbrio. Tirou para a esquerda ou para a direita. A força que age sobre a partícula não leva ela de volta para a posição de equilíbrio. Leva ela para mais longe da posição de equilíbrio. Então, esse camarada que está aqui é equilíbrio, porém é um equilíbrio instável. Joia? Agora respondam para mim. Se eu estou querendo, né, um movimento harmônico simples, o famoso vai e vem, né, eu tiro da posição de equilíbrio e solto, e ele agora vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Qual dos dois casos eu tenho que ter? O com ao redor, né, movimento ao redor de um equilíbrio, de um ponto de equilíbrio estável, ou o movimento ao redor de um ponto de equilíbrio instável? Tem alguém aí? Ponto de equilíbrio estável. Estável, né? Certo? Então, isso é super fundamental. Qualquer movimento periódico, qualquer movimento harmônico simples, que a gente vai definir daqui a pouquinho, qualquer vai e vem, ele ocorre sempre, né? Vamos colocar isso aqui no papel para ficar, né? Então, é a nossa conclusão disso aqui. Qualquer movimento periódico ocorre sempre ao redor, sempre mesmo. Ao redor de pontos de equilíbrio estáveis. Gente, sem querer, né, falar da minha física, se tem uma coisa que físico faz para resolver um problema, e no final das contas, né, a gente tem químicos também, conheço, por exemplo, cientistas de materiais, tal, que estão estudando, por exemplo, propriedades térmicas, né? Propriedades térmicas. Por exemplo, eu estudo materiais termoelétricos. Eu estou tentando desenvolver um material bom para fazer conversão de energia térmica em energia elétrica, tá? Então, eu preciso de estudar as propriedades térmicas do meu material, tá? E químicos, engenheiros de materiais, né, de todas as áreas, de todas as formações, né, fazem nesse nível. A gente sempre pega, por exemplo, um cristal, né? Os átomos têm as suas posições de equilíbrio e eles ficam vibrando. Olha só, vibrando é um movimento de vai e vem, certo? Ao redor de posições de equilíbrio, são estáveis, tá? Então, o que eu faço? Eu pego todo o potencial, todas as forças e as energias potenciais ali envolvidas, tá? E trabalho para tirar, né, as propriedades térmicas,
que a gente vai ver que está associada a esses movimentos desses átomos na rede cristalina, né? A partir disso, desses conceitos que eu acabei de ilustrar aqui para vocês. Ponto de equilíbrio, vou considerar, por exemplo, vibrações pequenas ao redor das posições de equilíbrio, né? E aí vou tirar os parâmetros daquela oscilação, daquele movimento. Daqueles parâmetros associados ao movimento periódico dos átomos ali na rede cristalina, eu vou conseguir tirar muitas e muitas informações. É só um começo, né? É um fio, vou puxando aquele fio a partir dali, tá? Então, em física acontece muito isso que eu estou falando aqui para vocês. Talvez seja em estado sólido, em física do estado sólido, né? Em engenharia de materiais desse nível, né? A coisa mais importante, mais fundamental é esses conceitos que eu estou falando aqui para vocês agora, tá? Me permitam mostrar para vocês. Rapidinho, o que eu faço? Eu tenho aqui, vou colocar aqui, e isso eu espero, por exemplo, quando eu dei Física 1, quem foi meu aluno em Física 1 semestre passado, se tiver aí, né, sabe que eu não estou fazendo medida. Vamos pensar aqui, por exemplo, numa molécula de sal de cozinha, né? Você tem aqui, né, o cloreto de sódio, né? O sódio separado, ele separa, ele não fica grudado, não, ele não fica grudado, né? Do cloro, né? E eles ficam separados aqui por uma distância que eu vou chamar aqui de D0, tá? Aqui é uma ligação o quê? Quase que 100% iônica, é o exemplo de uma ligação iônica, né? Mas na natureza não existe nada 100% iônico, nada 100% covalente, tá? E aí, como é que eu tiro esse cara? Por que ele para nessa posição aqui, D0? Por que ele não se aproxima mais? Né? Por que ele se aproxima? Uai, né? A gente sabe, né? Inverti aqui, né? Mas só para a gente... Cloreto de sódio, né? Uma ligação iônica implica em quê? Trocas de cargas, não é isso? Um elétron, no caso do cloro e do sódio, né? Um único só elétron, né? Um elétron sai de um, vai para o outro, um fica positivo e o outro fica negativo, né? Então, o cloro perde um elétron, fica positivo, e o sódio ganha um elétron do cloro e fica negativo, beleza? Então, tem cargas. Aqui tem uma carga positiva e aqui tem uma carga negativa. Cargas opostas se atraem. Então, por que eles se ligam? Por causa da força de atração coulombiana, tá? Qual é a cara da energia potencial elétrica? A energia potencial elétrica, né? Vocês vão ver semestre que vem, né? Na próxima disciplina de física, vamos colocar assim, né? É igual a uma constante de proporcionalidade, vou chamar ela de K0, carga de um, carga do outro pela distância que separa os dois, tá? Isso é energia potencial, tá? Joia? Não é ao quadrado. A força elétrica é ao quadrado. Aqui é a carga de um, positivo. A carga do outro, sódio, negativo. Positivo com negativo, então vai dar uma energia potencial, que a gente sabe que para a ligação do cloreto de sódio, ela é negativa. E o que acontece? Então, vamos fazer um gráfico desse cara aí. Um gráfico desse cara aqui em função de D. Podia chamar de X? Podia chamar de R? Podia chamar de R, chamei de D aqui, tá? Qual que é a cara desse camarada aqui, à medida que a gente varia D? É algo negativo, né? Quando D for tendendo a zero, limite, gente, limite do cálculo. Quando você divide qualquer coisa por um número extremamente pequeno, esse camarada aqui vai para infinito. Como é negativo, vai para menos infinito. Então, é um camarada assim, ó. Vamos colocar com outra cor. Quando ele está infinitamente separado agora, muito longe. Então, agora o D é grande. Você pega um número, divide por um número grande, ele tende a zero. Então, ele vai tendendo a zero, mas sempre negativo. Beleza? Mas não tem só isso. Então, se você pensar nisso, a hora que você ioniza o cloro e o sódio, eles vão se atraindo até o quê? Pum, bater um no outro e colar. Mas não acontece isso. O que acontece?
À medida que eles vão se aproximando, as nuvens eletrônicas ao redor de os elétrons que estão aqui, né? E os que estão aqui, as nuvens eletrônicas, começam a se misturar. Agora eu não estou pensando no átomo, estou pensando na nuvem eletrônica. Elas começam a se misturar. Eita, quando elas começam a se misturar, elas podem se misturar? Não pode. Existe um camarada chamado princípio de exclusão de Pauli, tá? Da onde que vem isso? Da quântica, tá? Isso é um fenômeno quântico. Fenômeno quântico. O que fenômeno quântico, então, quer dizer o quê, Hugo? Que significa que vem das propriedades ondulatórias dos elétrons se comportarem como onda. É uma propriedade disso. Pô, então, para entender o princípio de exclusão de Pauli, eu preciso saber de onda. Tá? Agora, você pode, lá no ensino médio, o professor falou isso para você, tem um tal princípio de exclusão de Pauli e a regrinha é essa. Beleza, acabou, você pode tocar a sua vida sem nunca querer saber por que é assim, né? Mas esse tipo de atitude separa o bacharel do técnico, tá? O técnico é o camarada que faz sem saber. A verdade é essa. Né? Se fosse diferente, né, o técnico ganhava a mesma coisa que o bacharel. Não é verdade. O bacharel ele tem mais conhecimento. Certo? Então, o princípio de exclusão diz para mim que dois elétrons não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos. Ou seja, não podem ocupar o mesmo orbital na distribuição de Pauli lá. Né? Você só vai poder ter em cada orbital apenas dois elétrons. Se você pegar um S do cloro já ocupado, né, com um S do sódio, na hora que essas nuvens eletrônicas se misturarem, você vai ter um S do cloro e um S do sódio, né, juntos, com 2 do cloro com 2 do sódio, então você vai ter no orbital um S do sistema, do conjunto, 2 mais 2, 4. 4 no orbital 1 S. Não pode. O princípio de exclusão de Pauli não permite que isso aconteça. Né? E aí, como é que a natureza resolve esse problema? Você tem a força de Coulomb atraindo até eles baterem, até eles ficarem colados um do outro. Mas se colar um do outro, vai violar o princípio de exclusão de Pauli. Então, a natureza resolve de que jeito? Não deixa eles grudarem, tá? Então, existe aqui também, né, um termo repulsivo de repulsão, não deixa ele se atrair, né? Que ele é pequenininho, curtinho. Ele vai assim e morre. Então, esse cara aqui é a repulsão de Pauli. E esse cara que está aqui é Coulomb. Explicar por que ele é assim e tal, também. Então, esse é a energia potencial do sistema. Então, esse é o elétrico, esse camarada aqui é o total, né? Então, o U total é o elétrico mais o potencial de Pauli. A gente deriva esse cara aqui, a gente sabe como é que a gente chega nesse cara que tá aqui, tá? Empiricamente, quer dizer, a gente faz a experiência e vê como é que é ele, tá? Então, qual que é o total mesmo? O total mesmo vai ser a soma desses dois caras. Quando a gente soma esses dois caras que tá aqui, dá algo parecido com isso daqui. Esse é o total em verde. Olha só que legal a cara dele aqui agora. Ó. Ele é um potencial que ele tem aqui o quê? Um ponto de equilíbrio. Então, você tem a repulsão de Pauli e a atração coulombiana. No meio do caminho, tem uma condição de equilíbrio, em que você tem a resultante de forças que age sobre os átomos na ligação de cobre, o quê? Nula. A soma é nula. Você tem repulsão de Pauli, repelindo. Atração coulombiana, atraindo. Nesse ponto, as forças se anulam, né? Que nome que eu vou dar para esse D aqui, onde que eu tenho a posição de equilíbrio? Já dei um nome para ele. D0. Esse é o D em que eu tenho o equilíbrio. Tá? Equilíbrio como? Não, você não prestou atenção? Qual que é a inclinação aqui, ó, nesse ponto? Tá na horizontal, é 0. Isso, a força aqui é 0. Beleza? Tá? Então, esse é o potencial de Lennard-Jones, tá? Na ligação iônica, tá? Então, isso aqui é super importante. Espero que vocês tenham tido isso aí de maneira mais calma, né? Lá em Física 1, beleza? Então, aqui, pensem aqui comigo, então. Aqui. Vou fazer isso aqui agora, ó. Vou dar um zoom nessa região aqui.
Se eu dou um zoom nessa região, muito pequenininho, a gente vai ver que ele tem uma cara assim, ó. Uma cara parecido com uma parábola. Então, eu posso colocar aqui, só para ajudar a enxergar, um sisteminha aqui, né? Esse cara aqui é uma parábola. Eita, aqui é uma parábola da elástica. Então, aqui, perto da posição de equilíbrio, ele parece parábola, ou seja, parece igual do sisteminha massa-mola. Ah, é, Hugo? É. Então, perto da posição de equilíbrio, eu posso pensar que eu tenho o cloro aqui, massa do cloro, porque é o cloro que eu estou colocando aqui, né? E o cloro está ligado ao sódio, massa aqui agora do sódio, né? Aqui que eu tenho é o sódio, né? Ligados por uma mola de constante elástica K. E aí, então, num cristal, no sal, eu posso pensar o cristalzinho de sal, né? Como átomos de sódio e cloro ligados por molas. O sódio e o cloro ele tem uma estrutura cúbica. Então, não facilita muito eu fazer o desenho aqui. Imagina se não fosse, né? Olha só que terror. Então, aqui eu vou ter alternadamente sódio e cloro. Estou desenhando igual, mas né, só para a gente ilustrar, né? E essa aqui vai se reproduzindo, né? Até formar um cristalzão e tal. Então, eu posso pensar que esse camarada é assim, esse cara tá ligado a esse, uma mola. Esse cara tá ligado a esse, uma mola. Aqui tá ligado? Uma mola. Aqui é uma mola. Aqui uma mola. Aqui uma mola. Aqui uma mola. 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 Tá aí o meu cristal. Se eu dou um tapa aqui, nesse átomo paradinho aqui, o que acontece? Todo mundo vai mexer, vai vibrar. Hã? Ó, e é isso que eu estudo. Não sim nesse nível 4, né? Eu sou mais experimental. Mas é isso que vocês precisam ter noção, né? Porque lá em muitos cursos que vocês vão ter, em inorgânica, né? Vocês usam, por exemplo, de técnicas vibracionais no laboratório também. Espectroscopia de infravermelho, FT, transformado de Fourier, FT-IR, de IR de infravermelho. Então, você usa luz infravermelha para ver os espectros vibracionais. Como é que ele vibra? Ué, tá aqui, ó, um sisteminha, massa, mola. É isso que vocês fazem lá, tá? Beleza? Então, estou tentando trazer essas coisas para vocês. Tudo bem? Estão acompanhando? Parece que agora o meu curso começou a fazer sentido. Não, tá bom. Mas quem que falou? Tainá. Você está formando agora, Tainá? É, pra você ter noção. Ai, Tainá. Agora que eu entendi todas as disciplinas. Ai, ó, que bom, né? Estou tentando fazer meu serviço. Eu acho, Tainá, que o problema é do sistema também, sabe? Assim, que compartimentaliza. Vocês entendem essa palavra? Fica compartimentado, assim. Aqui é isso, essa disciplina é isso, essa disciplina é aquilo outro, disciplina é aquilo outro. E as disciplinas parece que não conversam, entendeu? Entre elas. E as pessoas também, aí eu falo, né? Faço uma meia-culpa do lado aqui do servidor público, né? Os professores, né? Deveria ter a articulação entre os tópicos das disciplinas, né, através mediado, né, pelo professor, né, dessas relações que existem entre as disciplinas, que elas existem, não tem como, elas existem. Só que aí é tratado como se não tivesse, entendeu? Né?
Então, assim, eu estou aqui tentando fazer meu serviço. Ó, eu estou falando para vocês, eu conheço o curso de Química, então, eu estou falando, ó, você vai ver isso lá na frente, você vai ter isso, tal, porque eu estou apesar de você estar formando agora, né, a maioria aqui está no segundo ou terceiro semestre, não é isso? Vocês me corrigem se eu estiver errado, né? Então, elas ainda vão ver. Então, a minha função aqui é já falar assim, ó, isso vai estar lá, isso vai estar na outra disciplina e tal, tudo mais. Se todo mundo fizesse isso, né, eu acho que as coisas iam até muito mais fáceis, né? Faria mais sentido. Tendo sentido fica mais fácil. Sim, Fica porque mais agora fácil. começa a fazer sentido você que mostrou essa parte mais química aí, e não colocando, sei lá, quando eu tive a disciplina foi relacionado mais a algo mecânico mesmo. E eu não conseguia associar isso à química, né? Eu tinha Uhum. essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade. Então, agora, para mim, por isso que eu falei, até brinquei, mas é realmente, agora começou a fazer um pouco mais de sentido. A disciplina de física também vai fazer sentido. A gente tem que tentar contextualizar, né? Mas tem uma coisa super importante também. Eu tenho a responsabilidade, né, de falar, de trazer isso para vocês também, né? E que eu estou dando um exemplo de química, mas isso daqui, como é uma disciplina básica, entendeu? De repente, por exemplo, se eu estivesse dando esse curso para um engenheiro elétrico, ou não importa, para um engenheiro mecânico, eu tenho, como é uma disciplina básica, eu tenho, vamos dizer assim, a responsabilidade de ir lá pegar exemplos do curso de mecânica, trazer para cá, da engenharia elétrica, trazer para cá, certo? Né? Num curso de física, eu já vou também me adiantando. Olha, tem disciplinas de física, né, que a gente lá na frente que a gente vai tratar disso, né? Cálculo talvez seja o exemplo mais importante disso tudo. O cálculo, só naquilo ali, limite da função, a gente realmente parece que fica no outro mundo. Mas o cálculo em si, por si só, né, ele tem uma função, ele é uma ferramenta para a gente usar na prática. Então, a crítica que eu faço, por exemplo, para os professores de cálculo e tal, é que eles contextualizam um pouco o cálculo. Então, vocês são do curso de Química. Então, durante o curso de cálculo, tem que estar resolvendo problemas de Química, que tem muitos problemas de Química para resolver com cálculo. Então, nos momentos oportunos, né? Então, assim, ó, vocês estão aprendendo isso aqui agora porque vocês vão usar lá. Vocês estão aprendendo isso aqui agora porque é aqui que vocês vão usar, certo? Ó, tá vendo? Isso aí todo mundo tinha que fazer, né? Mas por que não faz, né? Eu fico sempre... Assim, porque eu acho que as pessoas acabam fechando na disciplina, sabe? Já ouviram falar da cátedra, né? A cátedra é uma coisa que tinha, né? Desde a invenção da universidade. Não era para ter hoje em dia, né? O cara era dono daquela disciplina. Então, vamos dizer assim, ele era contratado para dar aquela disciplina. Morreu. Ele vai aposentar dando só aquela disciplina, né? Então, esse é um problema de quem não conhece o curso, né? Não conhece o curso como todo, não tem uma noção mais abrangente. E aí ele fica só naquilo ali, na cátedra dele, né? Então, isso é ruim. Para fazer um curso legal, todo mundo tinha que sair para fora, assim, e tentar enxergar o curso como um todo, né? E aí, nessa hora, por exemplo, você fica assim, ué, isso aqui que eu estou tentando ensinar para eles, realmente não, o cara não usa, não precisa, não é importante, né? E aí, de repente, o cara vai chegar lá, conversa com o colegiado do curso, com o coordenador do curso e fala, não, vamos tirar, vamos reformular aí a grade, tira isso. Ou às vezes a gente está assim, pelo contrário, né? Ó, tá faltando isso, tal, né? Às vezes um professor gosta muito de hidrostática. Olha só, como se fosse o caso. Acontece às vezes. O cara gosta muito, aí ele fica só na hidrostática. Aí agora no curso de Física 2, o que é importante que vocês usam lá na frente, ele não dá. E tá cheio disso, né? Vocês sabem. Às vezes, nem é o que acontece aqui, o cara só sabe hidrostática, ele não sabe mais nada. Não é porque o camarada tem um título de doutor que ele sabe tudo, não. Vocês têm noção disso, né? O cara às vezes trabalhou meia boca, foi ali 5, 6 anos fazendo a pós-graduação dele, assim, pedindo ajuda para os colegas para fazer as coisas, tirando o Bzinho, o Czinho dele na disciplina de pós-graduação, pegou o doutorado, ele já virou o rei. Não é assim, né? Tá cheio de gente que não sabe nada com título de doutor por aí também.
E aí o cara só sabe aquilo aí, fica só naquilo. Tem que avaliar sempre com muita calma. Então, eu já me adiantei bastante. O que eu tô próximo, coisa que eu tenho para falar aqui com vocês é, né, causas, meu subtítulo, né? Causas da oscilação. A gente já sabe. Mas eu vou detalhar. Eu não falei, não coloquei aqui, tá? Mas oscilação é um sinônimo. Na verdade, não é um sinônimo, né? Mas é a mesma coisa. Quando a gente fala oscilação e movimento periódico, é a mesma coisa. O pêndulo oscila, ou seja, o pêndulo tem um movimento periódico. Estão entendendo o que eu quero dizer, né? Beleza? Então, vamos pegar aqui um sisteminha. Como disse para vocês, o exemplo vai ser o pêndulo e o sistema massa-mola, tá? E aí eu já vou começar a colocar aqui o nome das coisas. Sacanagem uma coisa, né? Das grandezas físicas do movimento periódico. Vamos pegar aqui, né? Então eu vou desenhar várias posições aqui. Né? E antes de eu continuar, me permitam aqui copiar ele. A vantagem de estar aqui no computador é Ctrl+C, Ctrl+V. Tem professor que reclama, né, do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Às vezes, é claro, às vezes ajuda. Agora me explica por que a setinha sumiu no de cima. Então, eu vou desenhar aqui, vou passar só uma reta aqui para me ajudar a desenhar. Esse cara aqui é a minha posição de equilíbrio. Então tem uma massa M aqui. Está presa numa mola, tá? O que é a posição de equilíbrio? Está lá solta, parado. A resultante de forças que agem sobre o corpo é zero, né? Zero, nulo. Então, a mola não está nem esticada nem comprimida, física 1, né? Então, ela não tem nenhuma força. Vou considerar também que não tem atrito, tá? Então, uma observação importante aqui, né? Sem atrito. O livro, ele dá um exemplo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, né? Ele traz aqui, ó, um exemplozinho. Seria legal vocês terem lá no laboratório de Física 1, né? É um trilho de ar, né? Sopra ar por baixo e aí você tem um cavalete em V, o ar soprado de baixo para cima, faz tal que o cavalete fique levantado, tá soprando ele. Então ele não tem um contato com o trilho. Então ele pode deslizar para frente e para trás, como ele não tem contato com o trilho, tá levitando, né? Por causa do ar soprando aqui, né? Então não tem atrito, tá? Então é isso que a gente pode pensar, tá bom? Então, na vertical, né, tem a força gravitacional, claro, o peso dele, mas que está equilibrado, já está equilibrado com a força normal, a somatória de forças na vertical é nula. Então, estou interessado aqui nas forças horizontais, joia? Então, o que acontece se eu, né, tiro, né, a posição de equilíbrio? A posição de equilíbrio, ela vai ser mais conveniente para mim de colocar ali o meu sistema de coordenadas. A minha parede estava aqui, ela continua ali, não tem como tirar a minha parede dali de baixo. Só que eu vou colocar aqui, então, a minha referência aqui. Tá bom? Então, para a direita, positivo.
para a esquerda, negativo. Quem? Vou chamar de x. Joia? Aqui é o chão. O chão. Tá bom? Não vou desenhar mais em vermelho, tá aqui, tá? Eu vou deixar a minha setinha para cá. Então, na horizontal aqui é o x. Então, na posição de equilíbrio, quando eu trouxe a minha referência para cá, então, esse cara que está aqui é o meu x igual a 0. Isso facilita. Lembra que o sistema de coordenadas, a gente aprendeu lá em Física 1 que a gente pode colocar ele aonde você quiser. Joia? Então, vamos passar para o segundo caso. Vamos supor que a gente estique o cara, né? Então, eu vou pegar e vou trazer a minha massa para cá. Né? Pô, a mola vai ficar esticadona, ó. Vem parar aqui. Então, aqui agora, essa posição que está aqui, né? Vou chamar ela de x igual. Tá à direita da minha referência? Tá. Então, esse camarada aqui é mais alguma coisa. Eu vou chamar ele de A. Mas o que é algo? É alguma coisa, é algum número. É tantos metros, é tantos centímetros, é tanto... Depende da escala que você está usando. Beleza? Positivo. Estou marcando, estou dizendo que é positivo para a gente focar nisso. Joia? Então, quando você puxa ele para a direita, você estica a mola, a gente já viu lá de Física 1, aparece uma força elástica, né, sobre o bloco, puxando ele para a esquerda. Tá? Se para a direita é positivo, então a gente sabe que essa força para a esquerda aqui, ela é negativa. Beleza? Tá? Ela tenta fazer com que o corpo volte para a posição de equilíbrio. É uma força restauradora. Isso que a gente tratou ali em cima. O potencial da força elástica é quadrático para cima, né? Aqui é a minha posição, meu x igual a 0, né? Se você puxa para a direita, a força é para a esquerda. Se você puxa para a esquerda, a força é para a direita. Ou seja, aqui, na posição de equilíbrio, é um ponto de equilíbrio estável. Ao redor dele tem uma força restauradora. Portanto, ele vai ficar indo para a direita e para a esquerda. Vai ter o vai e vem, vai ter um movimento periódico, vai ter uma oscilação. Né? Esse é o ponto em que eu quero soltar o meu reloginho, para eu começar a filmar, vamos dizer assim. A partir desse ponto que eu estiquei, eu solto. Quando eu solto, esqueci de colocar aqui a massa constante elástica K, né? Eu solto, o que acontece? Tem uma força elástica que puxa ele para a esquerda. Então ele vai soltar ele vai voltar para a posição de equilíbrio. Então eu quero desenhar ele aqui. Ele vai voltar para a posição de equilíbrio. Aqui é uma... Voltou para a posição de equilíbrio. Só que quando ele chega aqui na posição de equilíbrio, ele tem velocidade, né? Você soltou ele tem velocidade. Aquela história de que no movimento, né, vai e vem, né? Quando você tirou ele da posição de equilíbrio, ele tem energia potencial, é elástica. Soltou, ele vai agora vindo até o ponto de equilíbrio, vai convertendo energia potencial em energia cinética. Então, quando ele passa agora pela posição de equilíbrio, ele tem energia cinética. Eu vou marcar esse cara aqui, eu costumo dizer assim, ó, esse cara que está aqui, como tem muito K, observação, sem atrito. Outra observação, K é a constante elástica. E K maiúsculo, vamos colocar assim, com esses dois tracinhos do lado aqui, é a energia potencial elástica, beleza? Então aqui ele tem, vou trocar a cor, né? Energia cinética. Aqui nesse ponto, ele tem o quê? Potencial elástica. Aqui a potencial é 0, ele tem cinética. Ele não para, ele continua indo para a esquerda. Aqui embaixo, o que vai acontecer? Ele vai vir até um ponto aqui.
comprimindo a mola agora está comprimidinha aqui, certo? Aqui continua o X. E aí o que acontece? Quando ele chega nesse ponto aqui, ele para. Né, aquela história, energia potencial, vai convertendo, vai diminuindo até ficar zero. Aqui ele tem energia cinética. A partir daqui ele vai agora convertendo em energia cinética cai e a potencial começa a subir. Quando ele chega ali em cima é modo de dizer, né, no pêndulo, mas quando ele comprime toda a mola, ele tem energia potencial elástica e não tem mais cinética, ele para. Né? A posição em que ele para, a experiência diz para mim que se não tiver atrito é igual a menos A. Ou seja, o mesmo tanto que eu puxei ele para a direita, eu solto, ele vai passar pela posição de equilíbrio e ele vai andar o mesmo tanto para a esquerda. Então aqui ele tem potencial elástica, cinética é zero. Aqui ele tem cinética, potencial elástica, zero. Aqui ele tem potencial elástica, energia cinética, zero. No meio do caminho ele tem uma mistura de potencial elástica e cinética. Joia? Tá? Então, o que vai acontecer a partir desse ponto aqui? Eu posso continuar desenhando, né? O que vai acontecer? Né? A partir do momento em que ele para, ele, né, está agora sujeito, né, ou quando ele está comprimindo, tem uma outra força agindo sobre ele aqui agora, que é, se agora, né, ele está à esquerda, né, a força é para a direita, agora a força é positiva. Vamos ver esse camarada que está aqui. Ó. Então, quando tudo que aconteceu, olhando aqui para o meu gráfico, né? Eu pego, tiro ele da posição de equilíbrio e vou levar ele até uma posição A. Ou seja, quando eu arrasto ele para cá, né, ele tem uma certa quantidade de energia. Aqui é energia potencial. Que é energia, né? Então, ele tem essa quantidade aqui de potencial elástico. Solto ele. Ele vai convertendo a energia potencial em cinética. Quando ele está passando pela posição de equilíbrio, quanto que ele tem de energia potencial? Zero. Ele vai indo para a esquerda, e vai chegar ao ponto aonde? Do outro lado. E aqui é menos A. Tá? Isso que está acontecendo. Então, quando ele vai à direita, a gente já viu, para o lado positivo de X, inclinação positiva, força negativa. Quando ele está à esquerda, comprimindo a bola, inclinação agora é negativa, a força é positiva para cá. Ao redor tem força restauradora. Por que ele fica trocando energia cinética e potencial? Não tem atrito. Por quê? Por que ele para quando ele atinge esses pontos aqui? Devido a um princípio de conservação de energia mecânica. Se não tem força dissipativa, não tem atrito, a energia mecânica, que é a soma da energia potencial com a energia cinética, ela tem que ser constante. Então, se eu tiver que desenhar aqui a energia potencial, a energia mecânica do sistema, esse é o valor de energia mecânica que ele tem. Aqui, quando ele está na posição mais a energia mecânica é a energia potencial elástica, mais quanto? Mais quanto de cinética? Não, aqui ele não tem cinética, mais zero. Quando ele está passando na posição de equilíbrio, quando ele está aqui passando na posição de equilíbrio, aqui ele não tem cinética, a energia mecânica, ele não tem potencial. É zero mais uma certa quantidade de cinética. Quando ele chega aqui, quanto que ele tem agora? Agora, de novo, a energia mecânica dele é quanto? Agora é energia potencial mais quanto cinética? Zero. Né? E esse valor tem que ser sempre constante, né? A soma da energia potencial mais a cinética.
Se eu disser para vocês que a energia mecânica dele isso tudo é física 1, né? Se a energia mecânica dele é esse valor que está aqui. Joia? Esse valor que está aqui. Vamos dar um número. Vamos supor que a energia mecânica seja igual a 10 joules. Né? Nesse ponto que está aqui, quanto que vale a energia potencial? Quando eu arrasto, ele puxo aqui e estou aqui segurando. Está esticado. É esse cara que está aqui. Ó. Né? Essa condição que está aqui. Ó. Nessa posição, o que ele tem? A energia mecânica dele é igual à energia potencial. Se a energia mecânica dele é igual a 10 joules, nessa posição aqui, ele tem U igual a 10 joules. Quanto que ele tem de cinética quando ele passa pela posição de equilíbrio? A energia cinética dele aqui é igual à energia mecânica. Quanto que é a energia mecânica? 10 joules. Quanto que ele tem de potencial aqui? Elástica, quando ele chega nessa posição menos A. Quanto que é? O U aqui tem que ser igual a 10 joules. Vamos supor que ele consiga ir um pouquinho mais para a direita, para a esquerda aqui. Vamos supor que ele consiga ir um pouquinho mais para a esquerda aqui agora. O que acontece? Agora a energia potencial dele, olha só, subiu. Vamos supor que aqui, supondo, né? Supondo, vou até colocar outra cor aqui, ó. Supor que ele... Quanta coisa. Né? Podia ter um laranjinho. Supor que ele vem aqui agora. Agora a energia aqui, potencial aqui, aumentou. Vamos supor que aqui a energia dele seja 12 joules. Quanto que ele tem de energia cinética aqui? Eita, vamos fazer a conta. A energia mecânica é 10, ela tem que ser constante. 10. 10 tem que ser igual à soma da energia potencial mais cinética. Quanto que é a potencial? 12. Quanto mais a cinética? Quanto que dá de cinética aqui? Simples. Vai ser igual a 10 do outro lado, passo 12 para o outro lado, menos 12. Quanto tem de cinética? Responda para mim, por favor. Ninguém, hein? Menos 2. Menos 2. Isso. Ai, menos 2 joules. Pode ter energia cinética negativa? Vamos lembrar, energia cinética, nesse caso aqui, é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. E quem que é a potencial? A potencial parabólico é K, constante elástica da mola, posição sua, em que você está, dividido por 2. Posso ter, olha para essa expressão matemática aqui, posso ter energia cinética negativa? Não. Não posso. Massa existe massa negativa? Não, não existe. Velocidade, pode ser negativa? Pode. Eita, então pera. Vamos supor que a velocidade... O que é positivo e negativo? Ah, se eu estou dizendo que para a direita é positivo, uma velocidade, um corpo que está se deslocando no sentido contrário, da direita para a esquerda, ele tem velocidade negativa. Porque eu disse que a velocidade para a direita é positiva. Então, suponhamos que a velocidade dele seja menos 10. Pode. Mas, a hora que eu for fazer a conta da energia cinética desse corpo, vai ser menos 10 ao quadrado. O que acontece? A velocidade fica positiva. A velocidade ao quadrado vai ser sempre positiva. Massa positiva. Velocidade ao quadrado, sempre positivo. Dividido por 2, positivo. Tem como a energia cinética ser negativa? Não. Isso aqui pode acontecer? Pode esse camarada deslocar para valores de x menores do que menos A? Se ele for para o valor menor do que menos A, a energia cinética fica negativa. E não pode. Mesma coisa do outro lado. Se ele for para valores de x maior do que A, o que acontece agora? Mesma altura aqui. Então agora aqui a energia cinética passa a ser de novo negativa. Não pode. Né? Então ele ficou preso. Ele está preso. Ele só pode oscilar entre menos A e mais A. Porque se ele oscilar para valores maiores do que A, ou para valores menores do que menos A, ele vai ter, nas nossas definições mecânicas, energia cinética negativa, e não pode. Então ele fica preso, ele só pode oscilar entre mais A e menos A. A oscilação dele vai ficar entre mais A e menos A. O
Que nome eu vou dar para esse valor máximo da posição dele? Amplitude. A amplitude do movimento. Primeira coisa, então. Tem mais 20 minutinhos, vai dar tempo. Então, aqui. Né? Eu defino, então, a amplitude. O que ela é? São os valores máximos. A amplitude é mais A e menos A, tá? Mas a amplitude é o que a gente fala assim? Ah, ela é negativa? Não, a gente fala do módulo dela, né? Então, quando eu tiro o sisteminha massa-mola 10 centímetros, ele vai ficar oscilando entre a coordenada mais 10 centímetros e menos 10 centímetros. Ele vai ficar assim. Certo? O movimento periódico dele, a oscilação. Se eu perguntar qual que é a amplitude dele, menos 10? Não, a amplitude dele é mais 10 centímetros. Só uma forma da gente sempre se expressar. Então, são os valores máximos de deslocamento. A partir de quem? Medida. Deslocamento é uma grandeza física relativa, é sempre em relação a alguma coisa. Né? A partir da origem. Que é onde que eu coloquei a origem? O ponto de equilíbrio. Que letrinha minha tá feia, né? Vocês entendem, né? Tem gente pior do que eu? Tem. Tem professor de sua tá vocês que escreve pior do que eu? A sua tá muito boa. Obrigado, meu. Eu não tô feliz, não. Você vê o meu quadro de giz? Ixi. Nem fala. Beleza? Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, né, eu vou, né, é o A, né? Então, é o A do exemplo. E eu vou, sempre que eu falar de amplitude, eu vou usar A, tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Professor, só pra tirar uma dúvida aqui, que eu já pensei extrapolando aqui o que o professor disse, que a amplitude ele aumentou naquele caso, então eu posso deduzir que só há uma amplitude que ela, ou seja, a amplitude só irá aumentar se ela interagir com uma outra espécie. Por exemplo, se eu tiver aquele exemplo que o professor deu sobre a interação entre o átomo de sódio e o de cloro, a partir do momento que ele se ligar para formar outro cristal, ou seja, um cristal, eu tenho um cristal com cloreto e sódio, aí vai vir outro cristal com cloreto e sódio, vai interagir. Na hora que interagir, essa amplitude vai aumentar. Aí eu posso já deduzir que esse cristal já aumentou só por observar essa amplitude Não, cuidado. Não, ó, a amplitude está restrita ao redor do ponto de equilíbrio. Né? Olha aqui, ó. Aqui o meu cristalzinho deu um pulo aqui. Aqui o meu cristalzinho. Para que eu traga outro cara aqui para perto, né? Esse cara que está aqui, vamos focar nele. Né? Ele vai estar preso a uma outra molinha do outro cara que está aqui. Certo? Ele pode oscilar onde? Ele oscila onde? Ao redor desse cara. Ele fica ali daquela posição ali. A hora que você traz outro cara aqui para perto, não muda nada nisso. Ligou, certo? Aí aqui agora vai ter um carinha aqui. Tem um cara aqui. Eu no meu desenho tinha esquecido que tem um cara aqui também. Um cara aqui também. Tá vendo as ligações que estão se formando? Quando eu coloquei o outro cristal aqui? Sim. Né? Mas ele continua aqui. Na verdade, eu coloquei na horizontal, né? Mas ele pode 3 dimensões, né? Ele vai ficar oscilando aqui ao redor desse cara. Quando você liga o outro aqui, ele continua aqui.
Então, a amplitude do movimento dele não aumenta porque você aumentou o tamanho do cristal. Tá entendendo o que eu tô falando? Ah, tá. É porque, no caso, naquela situação ali, eu sei que é uma situação hipotética, mas a única maneira de aumentar a Não, é amplitude aqui. é se interagisse isso. É isso. Vamos supor que é o seguinte, ele está lá oscilando. Mas o que significa ele poder aumentar a amplitude dele? Significa que, vou colocar em termos, isso é física 1, olha lá. A energia mecânica, a gente sabe que nessa posição que está aqui, ó, no ponto máximo, isso aqui é chamado de ponto de retorno. Não sei se vocês lembram disso, tá? Porque ele sai da posição de equilíbrio, vai até o ponto máximo, ou seja, o deslocamento da amplitude dele. Ele não pode ir para frente. Então, ele só tem uma alternativa quando ele chega aqui. Ele está vindo aqui, ele para, tem que voltar. Então, esse ponto aqui é o chamado de ponto de retorno. Do outro lado, é a mesma coisa. Ele está indo para lá, para, ele não pode ir mais adiante, energia cinética negativa, então a única alternativa que ele tem, voltar. Então, ali é um ponto de retorno. Para aumentar a amplitude, você está me perguntando o seguinte, o que tem que acontecer? No ponto de retorno, ou seja, aqui na posição de máxima amplitude, a energia mecânica é igual à energia potencial elástica. Vou usar esse EM que está aqui. Então, a energia mecânica, ela é igual à potencial elástica, que é igual a quê? K, x ao quadrado. Quanto que é o x? A ao quadrado sobre 2. Essa é a energia mecânica. Se você quer aumentar a amplitude, você tem que fazer o quê? Aumentar a energia mecânica. Energia. Em física, você está falando assim, ele tem que interagir. Interações em física são forças, tá? Quando você fala assim, sistemas estão interagindo, quer dizer que um está exercendo uma força sobre o outro. O básico, assim, a essência é isso, tá? Interações são forças. Então, ele tem que interagir com alguma coisa, ele tem que interagir com alguma coisa. Tem que ter forças externas agindo sobre o sisteminha massa-mola. De que forma essa força vai agir? Ela vai estar realizando trabalho sobre o sistema. Quando ela realiza trabalho sobre o sistema, é energia sendo gasta. Pode ser ele está oscilando ali. Vamos pensar no exemplo do balanço, que é um pêndulo, né? Se eu que estou ali empurrando meu filho, ou quem é que seja, né? Ali, eu estou exercendo uma força sobre o pêndulo. Joia? Se eu for se eu quero aumentar a amplitude do movimento, eu tenho que fazer cada vez uma força maior. O que eu estou fazendo? Eu tenho uma força empurrando o pêndulo. Força, deslocamento, trabalho. Para onde que vai essa energia que eu gastei? Vai para a energia mecânica do pêndulo, do balanço. Aqui você pode pensar o seguinte, ele está oscilando ali, na hora que ele chega, eu fico ali de butuca. Na hora que ele chega na posição, tá parando, eu vou e pá, dou um tapa nele. Eu realizei trabalho, eu interagi, uma interação externa. Quando eu dou tapa nele e eu realizo o trabalho, a minha energia que eu gastei é dada para o sisteminha massa-mola. Quando eu dou o tapa, pum, ele vai agora comprimir mais. Aumentou a amplitude. Aumentou a amplitude, ele vai voltar, não naquela amplitude inicial, mas ele vai voltar mais adiante. Ou seja, você aumentou a amplitude. Por quê? Porque você aumentou a energia mecânica. Como que você aumentou a energia mecânica? Realizando trabalho sobre o sistema. Isso tudo vai ser super importante lá em máquinas térmicas, tá? Termodinâmica talvez seja a disciplina mais importante de um curso de química, tá? Talvez seja a coisa mais importante de física para o curso de química. Então, a gente vai falar bastante disso, de trabalho sendo realizado sobre o sistema, né? E trabalho realizado pelo sistema. A gente vai falar bastante disso. Então, entendi, beleza. Então, a única maneira de eu aumentar a amplitude é fornecendo energia para o sistema. No caso, aumentar a concentração, é o que eu tinha imaginado assim, aumentar a concentração, ou seja, eu tenho mais cristais interagindo, e eu não poderia aumentar a amplitude. Então, o que a gente vai falar é térmico. Qual que é a energia? Vamos pensar assim, né? Olha só, eu achei super legal a sua questão, tá? Vamos supor que... Eu vou pegar aqui uma outra cor. Cadê? Aqui, achei. Né? Vamos supor que esse camarada aqui esteja uma temperatura A e esse outro cristalzinho aqui esteja uma temperatura B. Só de tal maneira que TB é maior que TA. Não precisa nem chegar lá em termo, a gente pode usar as coisas lá do ensino médio. Temperatura é uma grandeza física que
mede o grau de agitação, o quão agitadas as partículas estão. É assim que a gente encontra nos livros textos, né? Lá de ensino médio, quando fala de temperatura. Não é isso? E a gente vai ver aqui que a temperatura, ela está intimamente ligada, então, já que tem a ver com grau de agitação, movimento, então tem a ver com a energia cinética. De fato, a energia cinética de um sistema, né, o valor médio, porque aqui tem, pensa num cristal, quantos átomos tem por centímetro cúbico? É da ordem do número de Avogadro, 10 a 23 átomos por centímetro cúbico. Então, se você pegar um grãozinho de sal grosso, pequenininho que seja, né, ali tem 10 a 20 cacetada átomos, né, beleza? Então, a gente só consegue trabalhar com valores médios. Então, a energia cinética média, ela vai ser proporcional né, 3 meios, né, da constante de Boltzmann. Vai aparecer outro K, cara, outro K aqui, mas para separar eu vou chamar de KB, para chamar constante de Boltzmann, tá? Vezes a temperatura. Então, se eu estou falando de temperatura B, quer dizer então que na média, ali, a energia, né, de vibração, a energia cinética ali do movimento das partículas vai ser KB. Da mesma maneira para o A. Se, então, agora, né, eu vou arrastar esse cara para cá. Se isso aqui é verdade, né, então a energia cinética do B, média, por átomo, é maior que a energia cinética média por átomo do A. Joia? Então tem maior energia cinética, o B, do que o A. O que acontece quando eu junto os dois cristais? Um está a temperatura mais alta, outro está a temperatura mais baixa. O que acontece? O que tiver maior temperatura tende a passar pro de menor temperatura. Isso. Flui energia, que a gente chama de calor. Calor é uma forma de energia, né? Todo mundo tende para a condição de equilíbrio termodinâmico. Qual é a temperatura de equilíbrio? Depende das capacidades térmicas. Como a gente está falando de um cristal de sal e um outro cristal de sal, então eles têm a mesma capacidade, o calor específico. Então a gente junta os dois, eles vão ficar temperatura A e B, então a temperatura de equilíbrio vai ser a média, ali no meio entre as duas temperaturas. Ou seja, a temperatura do cristal, né, mais alta, TB, diminui até um TC, né, e o A, que está aqui embaixo, sobe até TC. O que acontece com a amplitude do movimento dos átomos do cristal? Né? Chama esse cara aqui de B e esse cara aqui de A. O que acontece com a amplitude? Se diminuiu a média da energia cinética do cristal B, quer dizer que a amplitude do movimento dos átomos ali diminuiu. Se a temperatura A aumentou, né, o que acontece com a amplitude do movimento dos átomos do cristal A? Aumenta. Se eu focar, que nem você está falando, o que eu faço? Como é que eu faço para aumentar a amplitude? Dou energia, interagindo com outro cristal. Um outro cristal que, nesse exemplo que eu estou dando, tem que estar a temperatura mais alta do que o A. Perfeito? Beleza. Né? Isso tudo a gente vai tratar com bastante calma, mas é muito pertinente. Legal? Todo mundo. Desculpa, quem que tá? Deixa eu... Quem que estava falando? Com quem que eu estava conversando? Douglas. Douglas, beleza, Douglas. Alguém que está ainda na sala aí, tem alguma dúvida? Conseguiu entender o que eu quis dizer com relação à termodinâmica? Aqui a igualar os caras? Vou admitir que o silêncio é um sim. Tá tudo bem. Joia. Né? Definimos então o que é a amplitude desse movimento. Vamos chamar aqui, só para nos próximos minutinhos aqui, né? Eu tenho mais ainda poucos minutinhos, mas dá tempo de eu terminar. Vou definir aqui o que é um ciclo. O que é um ciclo? Do jeito que eu gosto de ver. É vai e vem. Brincadeiras à parte, né? É o quê? Uma oscilação. Sisteminha massa-mola, posição de equilíbrio aqui na minha mão. Estiquei. Soltei. Começou a contar o reloginho está correndo. Então ele saiu daqui, passa pela posição de equilíbrio,
vai comprimindo a mola até quanto? Menos A. Começa a ser empurrado pela mola de volta, passa pela posição de equilíbrio, para, não, continua, vai até lá na frente, ali para. Qual é a posição dele? Mais A. Saiu daqui, foi, voltou. Isso é um ciclo. Joia? É um vai e vem. É uma volta na brincadeira. Joia? Frequência. Aliás, período. Depois eu defino frequência. O que é período? É o tempo para ocorrer, né? A gente costuma falar assim, para dar, né? Para dar uma volta, né? Para ocorrer um ciclo, né? Ou seja, uma oscilação, um vai e vem. Beleza? Que letrinha que eu vou usar para esse cara aqui? A amplitude é A, né? Vamos colocar ela aqui em vermelho aqui para a gente não esquecer nunca. A amplitude vai ser a A. E aqui eu vou usar a letra T maiúscula para período. Joia? Então é o tempo para um ciclo. Agora sim, frequência. Vocês costumam falar assim, a frequência. Ah, frequência aqui na disciplina. Não tem, né? Porque agora não tem. Então, frequência é, aqui no nosso contexto, né? É o número de ciclos por segundo. Por que segundo? Porque é por unidade de tempo. Qual que é a nossa medida de tempo? É o segundo. Não é hora? Não é minuto? Não, em física é o segundo. Tá? Uma forma da gente pensar nisso, né? Da gente escrever também, né? Então, vou colocar. Qual é a letrinha? F. Minúsculo. Tá? É a frequência. Então, frequência vai ser número de ciclos em um segundo. Peraí, tem uma forma melhor, então, de a gente escrever isso? Tem. Vamos pensar assim, ó. Se T é igual, né, a 1, desculpe, né, é o tempo de um ciclo, né? Então, quanto tempo vai gastar para ter N ciclos? Vou puxar para cá, tá? Então, N é um número, né? Não é um número, é N de número, né? N ciclos vai ter um certo intervalo de tempo dele que vai ser igual a quê? Vai ser N vezes período. Confere? N ciclos, então, vai gastar, vão ocorrer num intervalo de tempo ΔT correspondendo ao quê? Cada ciclo ocorre em um período de tempo, certo? NT, certo? Beleza? Concorda? Então, vamos pegar e vamos fazer isso aqui, ó. Dessa relaçãozinha aqui, ó. Então, vou passar o tempo dividindo. Então, você vai ter N, número de ciclos, pelo tempo em que ocorre aqueles ciclos. Do outro lado, vou passar, ele está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. 1 sobre T, período. Ora, se você tem um certo número de ciclos pelo tempo, né, isso aqui é exatamente a frequência. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que... Vou passar aqui para baixo. Vamos supor que eu faça o seguinte. N seja igual a 10 ciclos. E o meu período seja igual a 2 segundos.
Tá? Então, quanto é o meu intervalo de tempo? 10 ciclos vão ocorrer em quanto tempo? 10 vezes, né? 10 vezes o número de ciclos, vezes o período, 2. O intervalo de tempo meu é de 20 segundos. Tá? Agora, isso é só para a gente parar e pensar. Agora, se eu faço 10 ciclos em 12 segundos, em 2 segundos, 10 ciclos em 2 segundos, a minha pergunta natural é: quantos ciclos, né, eu tenho em 1 segundo? Aí é coisa de químico, é só fazer regra de... Sacanagem falando, né? Não, porque vocês sabem, né? Tem a galera aí maldosa que fala assim, ó, que químico só sabe fazer regra de 3. Vocês fazem, na verdade, muita regra de 3? Quem já está terminando aí? Uai, usei mais em analítica. Né? Deve ser por isso. Mas o curso inteiro, né? Quando eu tive quando eu tive mais a parte de analítica mesmo, a quali, Ah, quanto e a instrumental. é. Então, quando eu falei curso, eu falei errado. Durante a disciplina toda, né? Isso, durante a disciplina toda. Tá certo. Brincadeiras à parte aqui, vamos voltar aqui, ó. Vamos tentar responder essa pergunta. Quantos ciclos eu tenho em 1 segundo? Uai, a regra de 3 é muito simples, porque, né? Se eu tenho 10 ciclos em 2 segundos, então a resposta minha é o quê? Eu tenho quantos ciclos em 1 segundo? Metade do ciclo. Ué. Eu dei número redondinho, né? Então, respondendo essa minha pergunta aqui, resposta. Eu tenho quantos? 5, 5 ciclos. Por 1 segundo. segundo. Qual que é a minha resposta? Minha resposta é o quê? É a frequência. Frequência é 5 por o número, né? Não tem unidade, por segundo. Essa é a minha frequência, nesse meu exemplozinho. Agora, vamos ver aqui, ó. Então, o que você fez aqui, ó? Você pegou o número de ciclos, dividiu pelo tempo de cada um deles. Você fez a continha o quê? 10 dividido por 2 igual a 5 para achar a frequência. Eita, então, uma conclusão muito geral, né? Então, o número de ciclos dividido pelo tempo em que esse camarada, aquele N ciclos ocorre, é a minha frequência. Mas a gente já fez a continha aqui, a frequência é, portanto, igual a quê? Ao inverso do período. Tá? Tudo bem? Todo mundo acompanhou? Só para encerrar, tá? Que nome que eu vou dar? Qual vai ser a unidade de frequência? Aí aqui vai ter, né? Unidade de frequência vai ser o... O que sobrou aqui? 1 é número, não tem unidade. Tempo... Por segundo é igual a regra. alguma coisa, é isso mesmo. Segundo a menos 1 é uma forma de a gente escrever. 1 dividido por segundo. Só que eu vou dar nome para esse camarada aqui, porque é feio, né? Segundo a menos 1, 1 sobre segundo. Vamos aproveitar e vamos homenagear alguém. Vamos chamar isso aqui de HZ. HZ é Hertz. Em homenagem ao camarada que descobriu, entre outras coisas, né? O trabalho dele é muito grande, mas uma coisa que ele fez muito significativa, né? O Hertz é ter descoberto, né? Ter mostrado, na verdade, né? Que ondas eletromagnéticas realmente existiam. É verdade. Em algum momento da história, a galera não sabia o que era onda eletromagnética, nem fazia ideia. Aí vem um camarada e falou assim, ó, deve existir esse tal aí de onda eletromagnética. Legal. Aí veio um camarada e provou que realmente existiam ondas eletromagnéticas. Esse cara que provou que existiam de verdade ondas eletromagnéticas foi o Hertz. Coincidentemente, quando os caras mediram a velocidade das ondas eletromagnéticas, eles descobriram que a velocidade da onda eletromagnética era igual à velocidade da luz. Aí a purga, a luzinha acendeu. E todo mundo começou a ficar suspeitando de que onda eletromagnética e luz fossem a mesma coisa. E de fato é. Classicamente, a luz nada mais é do que um tipo de onda eletromagnética.
Legal? Eu paro por aqui hoje. Desculpa ter passado um pouquinho da hora, beleza? Agradeço aí a atenção de vocês. Tá certo, professor. Boa noite. Obrigada. Tá bem, Imagina. então, Um abraço professor. para vocês. Até amanhã, né? Obrigada. Boa noite. Boa noite.